Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Estado mais promissor do Brasil. Os números estatísticos atestam isso, a noção de proporcionalidade que a gente trabalha aqui, absolutamente fundamental para a gente ter consciência do estado em que a gente vive, falando justamente em proporção, em estatística. Vamos lá, vamos reforçar aqui. Semana passada nós falávamos, nas últimas duas edições, nós falávamos sobre o ranking dos empregos no primeiro semestre de 2024 entre os estados. Santa Catarina ficou entre os primeiros, e também mencionamos o fato de que 10% das 50 cidades que mais geraram empregos no primeiro semestre de 2024, 10% delas são cidades catarinenses. Novamente, a noção de proporção aqui é fundamental para a gente refletir sobre o estado de Santa Catarina. E aí, a exemplo disso, a noção de proporção, olha como é importante isso. O Brasil gerou no ano passado, teve um PIB de, segundo a imprensa, de 10 trilhões e 900 bilhões de reais. Aí vamos pegar aqui São Paulo rapidamente. Noção de proporção. São Paulo tem 21% da população brasileira e 31% do PIB em 2023, que significa que tem uma proporção 48% maior de PIB em relação à proporção de população. Vamos pegar aqui o estado do Rio de Janeiro, tem 8% da população e tem 10% do PIB. Já lá, não foi no ano passado. Isso dá uma proporção a maior de 25%. O Paraná tem menos de 5% da população brasileira e tem mais de 5% da população brasileira e também tem um PIB maior que 5%. Então, não sendo muito preciso aqui, mas é uma relação aqui que eventualmente chega a 10%, às vezes diminui um pouco. Agora vamos pegar Santa Catarina, que tem 3,6% da população e no ano 2022 tinha 4,7% do PIB nacional. Isso dá uma proporção, uma diferença de 27%. Pouquíssimos estados, além de São Paulo, Rio de Janeiro, que são economias tradicionais, antigas, pouquíssimos estados além do Rio de Janeiro e São Paulo têm uma proporção, tem uma relação positiva como essa. Tem um determinado percentual de população e tem uma proporção maior do que essa proporção populacional em termos de representação do PIB nacional, que no caso de Santa Catarina, de 3,6 para 4,7 dá uma diferença de 27%. Para ter uma ideia, Minas Gerais, por exemplo, tem 10% da população e 10% do PIB. É zerado. Então, o Paraná é um pouco menos de população, um pouco mais de PIB e vem crescendo, né? Vem aumentando essa proporção. Já chegou mais ou menos em 10%, mas a maioria dos estados brasileiros não tem uma proporção do PIB maior do que a sua proporção populacional em relação ao 100% nacional. E aí eu engato uma quinta para relembrar o fato de que das 50 cidades que mais geraram empregos no Brasil no primeiro semestre, 5 são de Santa Catarina. Quais são essas cidades? Olha aqui, ó. Vamos pegar o ranking aqui. Lembrando que São Paulo ficou em primeiro lugar, o município de São Paulo gerou 108 mil empregos. Uma população de cerca de 10 milhões e meio a 11 milhões, eu não tenho o dado preciso aqui, né, mas são mais de 10 milhões de habitantes que tem o município de São Paulo, e gerou 108 mil empregos. Para a gente fazer uma comparação, Santa Catarina tem 7 milhões e 600 mil, segundo o IBGE, e gerou 95.400 empregos. Então, a nossa proporção é melhor do que a do município de São Paulo. E aí tem uma relação que está na coluna do Jefferson Saavedra, do NSC, que tem, inclusive, tem uma coluna muito importante, sempre apresenta dados importantes sobre a economia de Santa Catarina.
Ainda quero falar sobre isso na semana, na próxima edição, mostrando a importância dos empregos industriais, de como Santa Catarina se destaca nisso. Mas antes disso, nos empregos gerais, saldo positivo, né? Entre admissões e demissões, o saldo positivo, São Paulo, primeiro lugar no Brasil, 108 mil, aí vem o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, com 44 mil de saldo positivo, depois vem Curitiba com 33 mil, em quarto lugar Belo Horizonte com 28 mil, em quinto Salvador com 24 mil, e aí vamos são cidades grandes, sem exceção nenhuma, até chegar na 13ª, que é Campinas, que tem 1.100.000 habitantes e que gerou 9.200 empregos, para arredondar aqui. Joinville vem logo abaixo de Campinas, em 14º lugar no Brasil, com uma população de 615 mil habitantes, e que gerou 9.128 empregos. Praticamente empatou ali com Campinas. Todas as cidades acima de Joinville têm para lá de 1 milhão de habitantes. A menor delas, inclusive, é Campinas, que tem 1.600.000. Todas as outras têm para cima disso, a gente sabe, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília e assim por diante. Então, como nós estamos falando em proporção, como um elemento fundamental para refletir melhor sobre o desenvolvimento de Santa Catarina, eu insisto, faço questão de dizer, Joinville ficou em 14º lugar e tem menos habitantes do que todas as cidades aí. Em 30º lugar, olha só que legal, Chapecó, em 30º lugar, gerou 5.226 empregos. Mas está faltando Itajaí aqui. Itajaí está na frente de Chapecó, eu não anotei aqui. E aí acabou me escapando aqui, meus amigos. Peço perdão por esse lapso. Itajaí está abaixo de Joinville. Itajaí que tem aproximadamente 250 mil habitantes, já deve estar nessa faixa aí, né? Registrou um pouco menos em 2022, segundo o IBGE, que ficou ali, provavelmente ali em 21º lugar, com 7.150 empregos. É uma performance importantíssima, notável, né? E aí vem Chapecó em 30º lugar com 5.226, em 42º lugar São José com 4.650, em 44º lugar Blumenau com 4.450 empregos. Eu só tenho a relação das 50, foi que eu consegui, mas eu aposto aqui com vocês, logo depois da 50ª, nós vamos encontrar aí, não muito distante da 50ª, cidades que têm muito menos população do que essas 50. Só tem uma cidade aqui, dessas 50, que tem menos de 200 mil habitantes. E provavelmente a única que tem menos de 300 mil habitantes. Até porque Blumenau está chegando nos 400. São José, é verdade, tem 250. Então, também Chapecó e Itajaí estão ali na faixa dos 250. Mas abaixo de 250, tu só vai encontrar Santa Cruz do Sul, né? Que tem a questão da safra lá, da produção de tabacos. Então, no começo do ano gera muito emprego, uma cidade de menos de 150 mil habitantes, que está ali entre as 50, 47º, 48º, alguma coisa assim. Mas aí, se a gente tivesse aqui, para além das 50, certamente logo vai aparecer Jaraguá do Sul, que é uma cidade que tem menos de 200 mil habitantes, Criciúma, que tem 230 mil habitantes, e não me surpreenderia nem um pouco, ainda vou atrás de cidades, que ali, cidades como Palhoça, Brusque, e até mesmo Concórdia, estão provavelmente aí entre as 100 cidades que mais geraram empregos no Brasil no primeiro semestre de 2024, inclusive em função da dinâmica da economia, dos setores que mais crescem, o agronegócio, por exemplo, que puxa lá para o oeste de Santa Catarina. Então,
Tudo isso tem a sua importância relevada pelo fato de que nós estamos trabalhando aqui a noção de proporção, cujos dados estatísticos nos permitem a noção precisa do quanto Santa Catarina representa em termos proporcionais para a economia e para o desenvolvimento do país. Então, indo para a última parte da nossa edição aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos muito que falar sobre isso. Lembro, ainda vamos falar sobre as cidades que mais geraram emprego na indústria de Santa Catarina. Eu vou buscar esse dado, o jornalista Jefferson Saavedra me ajudou nisso, são dados do CAGED. O que eu quero dizer é o seguinte: Santa Catarina é um estudo de caso, e é um estudo de caso que deveria estar, por isso, desculpem a redundância, estar sendo estudado com muita frequência, com muito mais frequência, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento, entretudo nos cursos de graduação, nos cursos, programas de mestrado e doutorado em desenvolvimento. Ora, o que acontece é que o tema do desenvolvimento precisa ser disseminado nas graduações do Estado de Santa Catarina, quiçá do Brasil todo, assim como no ensino médio também é preciso falar sobre aspectos do desenvolvimento, sobre o tema do desenvolvimento local, regional. E poderíamos começar com Santa Catarina com um estudo de caso permanente, ativando uma quantidade grande de pesquisadores, investigadores, de intelectuais, de gente fazendo graduação e pós-graduação, discutindo, querendo saber quais são os fatores explicativos para o desenvolvimento, quais são as potencialidades, quais são as fragilidades. Isso precisa ser disseminado, uma mentalidade do desenvolvimento local, regional. E aí, meus amigos, esse estudo de caso chamado Santa Catarina tem pontos fundamentais que, por sua vez, também são itens, conceitos e fenômenos que merecem estudos de caso: diversificação econômica, cooperativismo e empreendedorismo, elementos que estão ligados ao conceito de capital humano, que, por sua vez, estão ligados ao conceito de capital social. São os dois conceitos fundantes para entender, para refletir e para produzir intelectualmente, produzir uma reflexão crítica, permanente e crescente sobre a condição do Estado de Santa Catarina, que tem o menor índice Gini do Brasil, ou seja, a menor desigualdade do Brasil. E por que nós somos o Estado com a menor índice de desigualdade, disparadamente menor índice de desigualdade do Brasil? Não é simplesmente por causa da mão do Estado, dos governos, sejam eles estaduais ou federal. Isso nós precisamos estudar insistentemente também. Para quem não está convencido disso, precisa se convencer disso, de que a promoção, inclusive, do combate às desigualdades e da promoção da justiça social, não é uma atribuição exclusiva do Estado, dos seus poderes, os seus três poderes, fundamentalmente, o executivo, mas também o legislativo. Não é exclusividade do Estado, da ordem política estatal. No caso de Santa Catarina, não é isso que explica definitivamente, de maneira majoritária, o fato de nós sermos mais desenvolvidos do que a média nacional e termos o menor índice de desigualdade. Desigualdade se combate com produtividade, produção econômica. E aí, diversidade econômica, cooperativismo e empreendedorismo, assim como tantos outros temas correlacionados, são de extrema importância de serem discutidos insistentemente e permanentemente nas salas de aula das universidades, nos cursos de graduação e de pós-graduação, de lato stricto sensu, e também no ensino médio do Estado de Santa Catarina, para a gente não perder o rumo. Então, dito isso, na semana que vem, só quero aproveitar para dizer o seguinte: há muito o que dizer sobre o Estado de Santa Catarina nessa direção, inclusive de relacionar isso com a ideia do aproveitamento
das características e dos recursos que cada local, cada região, cada unidade federativa deste país e deste planeta tem condições de utilizar, de otimizar de maneira a promover o desenvolvimento e a diversidade econômica, que é esse primeiro desses 3 itens, além do cooperativismo e do empreendedorismo, eles estão na raiz da colonização do estado de Santa Catarina. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas edições, e eu trato isso no livro Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, à venda na plataforma Amazon, em breve com uma edição impressa, a ser lançado em algumas instituições importantes, Santa Catarina fora. Dito isso, a gente se vê semana que vem falando um pouco mais sobre isso, entrando no tema da geração de empregos na indústria, e a gente vai ver outro dado importantíssimo para entender o fenômeno que é o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Até lá!